Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o News Sport da UOL, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vem investindo pesado nessa temporada. Verdão já chega a 700 milhões em reforços. O último a chegar é Andréas Pereira, já pode estrear com a camisa do nosso Verdão, galera. Próximo jogo vai ser no dia 13 contra o Internacional. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Ainda sobre essa questão de janela, tem uma postagem interessante aqui do Danilo Lavieri, porque ficou uma discussão, quem gasta mais, quem está gastando, o Palmeiras gastou 700 milhões, o Flamengo gastou menos, o Botafogo gastou tal. O Palmeiras ele gastou 700 milhões nessa janela. Mas, se você pegar o período espanhol, que eu costumo dizer, que é a era Tirone, que é o período de domínio de Palmeiras e Flamengo, ele ainda investe menos do que o Flamengo. Se você pegar o trecho todo, da janela toda. É um levantamento bem interessante. Ele, como eu falei, ele fechou a janela de transferências com a chegada do Andréas Pereira e confirmou o maior gasto em contratações da sua história, mais de 700 milhões. Só que quando você compara o Flamengo na era espanhola, estamos falando desde o quê? 2019? 19, é a partir da Libertadores que o Flamengo ganha com Jesus. O Palmeiras ainda está atrás nos investimentos. Olho na tela aí. Olha lá. Tem aí a primeira tela de receitas. Receitas ano por ano. Em vermelho o Flamengo, em verde o Palmeiras. 2019, 939 milhões o Flamengo, 665 Palmeiras. E aí vai, 756 no outro ano, 611, tarará. Em 2021 eles ficam bem próximos, como a gente está vendo aí. Aí depois o Flamengo já ultrapassa o Palmeiras. E assim foi também em 2023. Em 2024 eles ficam muito parecidos, mas com o Flamengo ainda um pouquinho à frente. Isso são as receitas. Então no total a gente teve o Flamengo com receita de 6.662.000 reais. E o Palmeiras com 5.287 milhões. Isso de bilhões. Isso de 19 a 24. Isso, bilhões. Já que esse ano não está para auferir receita ainda porque está em andamento. Né? E aí tem outra tela com o gasto em contratações de um e outro. Estamos falando, por que o Palmeiras e o Flamengo? Porque o Palmeiras e o Flamengo dominam o futebol brasileiro nos últimos anos. A sua era. Olha o ano de 2025, que é o último ali à direita, você vê o Palmeiras, um esticão imenso. Nos outros teve algum equilíbrio, mas muitas vezes com o Flamengo à frente. O que significa que, no total de gastos de contratações, que é a última tela, de 2019 a 2024, o Flamengo gastou mais, depois de 2019 a 2025 também mais, e de 20 a 24 o Flamengo gastou bastante mais. Certo? Esse é o levantamento que você fez, Danilo. Eu tentei fazer essa janela, né, de 19 a 24, a 25 no caso, tem vários cenários que a gente pode traçar aí, né? De 19 a 24, que é quando o Flamengo ganha a primeira Libertadores, aí em 20, 21 o Palmeiras ganha, e aí começa, propriamente dito, o Palmeiras já até tinha sido campeão em 16, em 18, mas acho que a partir de 19, quando a chegada do Jesus é a hora que começa a ficar mais marcante essa briga, assim, entre Palmeiras e Flamengo. Essas telas todas que a gente viu é uma coisa que a gente já sabia, que é natural, o Flamengo ganha mais que o Palmeiras, sempre ganhou mais e provavelmente vai sempre continuar ganhando mais, com uma exceção ou outra, caso o Palmeiras ache 2 Hendricks num ano e tal. Então o Flamengo sempre tem, e naquela tela que a gente viu sobre o total de receitas, a diferença de 19 para 24, o Flamengo tem uma diferença relevante de quase 1 bilhão 400 milhões a mais nessa janela total, né? Então a gente tem essa tela aí mostrando uma diferença assim relevante do potencial. Quando a gente tem tudo isso de dinheiro nessa janela, mostra que se o Flamengo quiser ser mais agressivo, que aí nas outras telas a gente viu, o Flamengo foi mais agressivo em todas as janelas que o Palmeiras, porque pode, porque tem. E que fique claro, a gente está falando aqui sobre esse potencial, o Flamengo faz isso porque paga as contas, porque tem organização, e o Palmeiras consegue competir com o Flamengo, que é tão mais poderoso que o Palmeiras, justamente por isso. Aí tem a tela da janela ali, somando as contratações ano a ano,
E mostra que o Palmeiras, com esses 700 milhões agora, ali a gente vê o Flamengo na frente de todas, tem até um gap ali de 20, 21 quando tem a pandemia, e você vai ter uma diferença também. Nos balanços tem ali algumas contratações que são contabilizadas, porque é ano contábil e tal, para cá, mas esse gráfico considera a temporada disputada, né? Então a gente tem aí, por exemplo, o Flamengo na frente em todos. O Palmeiras foi agora, pela primeira vez, passar o Flamengo. E até 24, que aí tem o último gráfico que tem, que é comparando era a era, de 19 a 24, que é o que a gente tem agora, que a gente pode já considerar os títulos, né? De 19 a 24, o Flamengo investiu 1 bilhão e 100 milhões, o Palmeiras perto de 660 milhões ali, e a diferença entre eles nesse período de títulos relevantes é uma Copa do Brasil. E agora o Palmeiras, que pôs 700 milhões, chegou bem próximo do Flamengo, mas ainda está atrás. Então mostra essa guerra entre eles, né? De como é a receita dos dois, de como é o investimento. Se a gente olhar o último gráfico, é da era Abel, né? O Flamengo na era Abel, desde que o Abel chegou, investiu 1 bilhão. O Palmeiras investiu praticamente metade, que até a gente vai lembrar de todo o chororô lá do Abel, né? Eu não tenho dinheiro, eu não invisto, eu não tenho jogador pronto. Então mostra um raio-x legal dessa guerra entre os dois aí nos últimos tempos. Agora tem um detalhe, né? Assim, a gente pegou, o caso do Danilo pegou 19 em diante. O time vencedor do Palmeiras, com o Abel Ferreira, tem vários jogadores anteriores a 2019. Né? E foi um período também de... Como, por exemplo, o Everton, investimento. Mike, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, estou lembrando de cabeça aqui alguns. Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu. Era Alexandre Matos. Essa turma toda chegou entre 2015 e 2018. Né? Então, esses jogadores, o Rafael Veiga demorou, Scarpa. Sim. Então, você vê, jogadores importantes, titulares, durante boa parte do tempo, o tempo todo, que renderam muito tempo. O Matos contratou muitos jogadores, deu muitos tiros, né? Muitos Matos contratou certo. quase 80 jogadores. É uma loucura. Né? Quase Tá fazendo no Santos agora. O Barros chegou agora a 39. Você vê como mudou o projeto esportivo. Agora, vários desses jogadores foram, de certa forma, foram importantes, né? De certa forma, não foram importantes nos anos seguintes. Então, 19 em diante, o Palmeiras ele tinha já uma base que o Flamengo começa a montar, porque dos jogadores importantes que chegaram antes, do time de 19, quem já estava no Flamengo, os titulares, era o goleiro, Diego Alves, chegou em 17, o Rafinha chegou naquele ano, o Felipe Luiz chegou naquele ano, o Pablo Mari e o Rodrigo Caio também, no meio campo o Arão já estava, então 2, o Diego era reserva, né? O Everton Ribeiro já estava, chegou em 17, o Gabigol chegou naquele ano, o Arrascaeta chegou naquele ano, o Bruno Henrique chegou naquele ano, o Gerson chegou no meio do ano. Então o Flamengo tinha 3 titulares ali, no time, o Everton Ribeiro, o Arão e o goleiro, que já estavam antes de 19. Ou seja, o Palmeiras ainda usou bastante ali jogadores anteriores a 19, porque começa com seus investimentos. O Dudu em 15, eu acho que assim, é a virada, mas mais intenso 16, 17, 18, do que em 15. Que depois, acho que aí é o que o Paulo... Lembra que a Crefisa, teoricamente, ia dar de presente, que no final virou dívida. Que é essa época que o Mauro está falando. O Borja, por exemplo, né? Que no final tudo virou dívida, o Palmeiras teve que arcar, assim como no final arcou com os pagamentos do empréstimo do Paulo Nobre. E é isso que o Mauro está falando, é um pouco do que o Palmeiras está fazendo agora também, né? De praticamente remontando o time. Então, quando a gente fala dos 700 milhões, claro que o Palmeiras tem que ser cobrado para jogar melhor agora, para ganhar e tal. Mas esse gráfico, ele mostra um pouco desse raio-x de como o Palmeiras está, neste momento agora, reconstruindo. Se a gente fizer esse gráfico daqui 5 anos, que a gente não vai estar nesse estúdio daqui 5 anos, mas imaginando que a gente fosse estar... Não, a gente vai estar no estúdio melhor. Daqui a 5 anos... a gente vai ver que é mais ou menos isso. O Palmeiras gastou 700 milhões agora. Eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos não vai chegar nem perto disso. Não tem este potencial. O Palmeiras não pode gastar 700 milhões todo ano. O normal do Palmeiras é ali, 19, 20, 21, 22, 23. Esse é o normal do Palmeiras. Sempre atrás do Flamengo, porque o Flamengo tem mais dinheiro para gastar. Então, esses 700 milhões, ele é o início de um novo ciclo. A gente está vendo agora um grande investimento do Palmeiras que corresponde... O investimento de 25 corresponde a todo o investimento feito de 19 até 24. De uma vez só. Em um ano, o Palmeiras está gastando o que gastou de 19 a 24. Porque é justamente isso que o Mauro falou. Em 19, em 20, que é quando o Palmeiras é campeão da Libertadores, e 21, são as 2 menores barrinhas aí na tela.
Porque o Palmeiras já estava aproveitando a base, estava tentando se recuperar de uma janela que foi danosa ao clube. O Palmeiras tinha dívidas, estava quase voltando a ser o que era antes, ali em 14 e tal, quando o Paulo Nobre chegou. Tanto que o Gagliotti chegou e falou, putz, eu vou ter que demitir o Matos, eu vou ter que demitir o Mano, não vou contratar ninguém. Chamou o Vanderlei Luxemburgo e a única contratação de 20 que tem nessa tela aí, 2, Vinha e Rony. São as únicas 2, o resto é base. Porque o Palmeiras precisou parar a máquina, que é o que a gente fala do São Paulo agora. E aí agora, em 25, consegue gastar tudo isso. E eu imagino que nos próximos anos vai ser janela de manutenção, eu tenho falado. Que é só assim, pequenos investimentos. Agora, isso, né, Casão? Isso que o Danilo está falando, esse investimento aqui e ali, reflete o que são os dois times em campo. O Palmeiras é isso que o Danilo está falando. Talvez não contrate nos próximos anos, então tem alguns jovens e tal. Agora chegou o Andreas Pereira, que é o jogador mais pronto e tal. O Flamengo, os caras que ele contratou são caras que vão entregar agora. E o Flamengo não está pensando, eu preciso vender o Jorginho no ano que vem, ou vender o Saúl. São dois estilos de contratações completamente diferentes. O Flamengo, ele contrata cara para chegar e jogar. Para chegar e disputar posição. A grande maioria dos jogadores que o Flamengo contrata, a maioria, chega e vira titular rapidinho. Como está sendo agora, como foi ano passado, os outros anos todos. Contratava jogador para chegar e entrar. O Palmeiras contrata jogadores que estão se destacando, são jovens, para ver a evolução no futuro. E aposta também em vendas como vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão e tantos outros garotos da base, né? Então o Flamengo, o Facundo é jovem, Souza é jovem, né? São jogadores que o Flamengo, que o Palmeiras... Vitor Roque, muito jovem, tem mercado. Então o Palmeiras contrata, claro, para fazer um bom time no momento, mas pensando na frente e pensando em vender jogador. Sim. O Palmeiras pensa em vender jogador. O Flamengo não pensa em vender jogador que ele contrata. Ele contrata o jogador ali para virar titular e de repente ficar um tempão, ou já contrata jogador que já na reta final da carreira, né? Como é o Jorginho, joga pra cacete, mas não tem mercado, né? Não tem mercado. Vai ficar ali. Sabe, eu vou para outro time depois, mas sem entrar dinheiro. Não tem mercado, é o modo de dizer. Mas assim, ele está num lugar que ele ganha bem, não tem mercado que alguém compre. Sim, ele tem mercado, acabou o contrato, ele tem mercado. Isso. Ele não tem mercado que alguém vai lá e vai perguntar quanto você quer, Flamengo, pelo Jorginho. Isso aí não tem. Então são dois estilos diferentes, mas os dois estilos que funcionam. Tanto que funcionam que são os dois mais vencedores dos últimos anos. Eu não acho que é só isso, não. Acho que tem questão também de perfil do jogador e o que a comissão técnica gosta de trabalhar. Bom ponto. Acho que tem isso também. Eu não acho, por exemplo, que o Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez vão ser vendidos por uma fortuna. O caso do Richard Rios é raríssimo, né? Um jogador que já não era tão novinho e de repente vai super bem vendido. Isso acontece, mas não é comum. Ele já tem os dois 26 anos. Já. Eu falo já porque os caras vão buscar o cara do berço hoje em dia, né? Então, com 26 anos, você não é tão competitivo no mercado ali internacional para ser negociado. Eu acho que tem muito perfil com o qual eu gosto de trabalhar. Eu acho que o Flamengo mira mais jogadores assim, mais técnicos e que são também muitas vezes mais protagonistas. São mais protagonistas e mais medalhões. Existe uma diferença, eu acho que muito clara entre os dois times, tirando o Jorge Jesus. O Flamengo não teve nenhum técnico como protagonista nesse período todo. Ele foi campeão com o Dorival, foi campeão com o Rogério Ceni, né? Foi campeão com o Felipe Luiz. Esse até consegue ter um pouco mais de protagonismo, porque foi jogador, rubro-negro, a torcida o tinha como um dos ídolos e tal. Então ele consegue, mas ele não é o time do Felipe Luiz, é o Flamengo. O Palmeiras é muito o Palmeiras do Abel Ferreira. O protagonista é o treinador, inegavelmente. São estilos diferentes. Isso acho que muda também até a ação no mercado dos dois clubes, porque com o dinheiro que o Palmeiras gastou, eu acho que o Palmeiras poderia buscar outro perfil de jogador. Na linha do que fez agora com o Andrés Pereira. Jogadores mais de ponta. E tem muito jogador bom, daria para ter, de repente, menos jogadores e mais jogadores de ponta. Assim, jogador, sabe, aquele que vai... O Andrés acho que entra nessa categoria. É um cara já de um nível mais alto. O Andrés, eu acho que é o único jogador das últimas contratações do Palmeiras que chega para ser titular do time. Chega para entrar no jogo. Chega, dá a camisa e vai jogar. Os outros disputam posição. O Aníbal disputa posição, o Martínez, né? Martínez disputa posição. Então tem várias disputas de posições ali. Quem está conquistando uma vaga definitiva é o Vitor Roque. O Vitor Roque virou camisa 9.
Agora, e o Andrés eu acho que vai pegar uma vaga ali no meio e vai virar protagonista. Sim. Então o Palmeiras ele tem espinha dorsal, né? Tem o goleiro, que não sai de jeito nenhum, tem o Gustavo Gomes, que não sai de jeito nenhum, tem o Piquerez lá, que não sai de jeito nenhum, você tem o Andrés, que vai entrar, e a expectativa é que ele não saia de jeito nenhum, e você tem o Vitor Roque. Os outros vão mudando. Mas até o Gustavo Gomes, acho que em breve o Palmeiras vai ter que achar um novo lugar para ele. E esse levantamento, só para lembrar, não conta jogadores como Felipe Anderson, ou como o Saul, como o Jorginho, que eles vieram sem custos de direitos federativos. O levantamento é de investimento em direito federativo. Porque o Flamengo divulgou em junho, se eu não me engano, o Jorginho foi 25 milhões de reais. Veio sem direito federativo, mas o pacote de luvas e bônus e comissão, 25 isso dá 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros. Também não entra nessa conta, mas então é isso, assim, o Jorginho ele vem, o Andréas vem por 2 Jorginhos, entre aspas, né? Então eu acho que tem um pouco do perfil que o Mauro falou mesmo, do que o técnico prefere, mas tem um pouco também desse, quando eu digo quando o Casão fala dos jogadores jovens para vender, não necessariamente vai vender, mas é um jogador que você paga uma vez uma bala e fica com ele 10 anos, que é o que o Palmeiras fez com esses jogadores que chegaram em 16, 17, que a gente falou agora, e que tem alguns que estão até hoje, né? O Palmeiras consegue gastar e fica mais, tem que ficar mais tempo, porque a longo prazo o Palmeiras não vai ter o mesmo dinheiro que tem o Flamengo para competir, então você tem que mudar um pouco a estratégia, sabendo que você vai ganhar menos para conseguir ficar no mesmo nível de competição. A moeda do Palmeiras é quem sobe da base. Essa é a moeda. Não, tanto que arrecadou uma boa grana. Estamos com audiência espetacular aqui hoje. Muito obrigado a vocês. Podem nos dar likes também, que gostamos. Já que fechou a janela de transferência e o assunto aqui rendeu. Essas telas todas aqui... E essa tela aí, não foi isso que eu falei, não. Eu falei que poderia investir em jogadores, mas não falei que tinha. Eu não tenho... eu não determino nada do Palmeiras. Tinha. Quem sou eu? Não cabe o poderia, eles puseram tinha. Não tem nada com isso, não. Investir em jogadores... Não, o cara printa isso aí, quem sou eu para dizer que o Palmeiras faz o que ele quer. Vai dar pitaco aqui no Palmeiras. Não tem nada com isso, não. Agora... Se você virar diretor de futebol do Palmeiras, eu vou te mandar mensagem todo dia, viu, Mauro? Tudo bem. Eu quero ver se o Mauro virar diretor de futebol do Botafogo, o que ele vai falar de um jogador que foi vendido para o Nottingham Forest, foi reemprestado. Não, o cara foi apresentado, atualizou na rede social, né? Tirou camisa, tirou foto. Né? É uma loucura o que aconteceu. Isso aí é que assim, o mercado sem fair play financeiro acontece de tudo. De tudo. Por que diabo fizeram isso? O jogador vai e volta. João Textor e o Marinato, os dois chegam num acordo, tá lá com a camisa. Pô, vou jogar a Premier League. Chegou e voltou. O que a gente já viu acontecer, você compra e fala, você continua aí até fazer 18 anos, você continua aí até o final da temporada. Agora viajar até o Hendrick, é o Estevam. Esses são os garotos que tem que esperar ter 18 anos, mas tem jogador que disputa Libertadores, depois vai. Agora, vai até lá, tira a foto, muda o perfil, como disse o Mauro, e volta. Então, não é uma loucura. Alguém não tem que explicar isso? Alguém não tem que fazer... Exato, vamos no popular, falando com o Casão. Não tem que explicar um negócio desse. As explicações são prosaicas. Você vê as matérias sobre o assunto. Não, o Botafogo me pediu emprestado e resolveu emprestar. É mais ou menos assim, eu te vendo um carro, você compra o carro, daqui a pouco... me empresta o carro e eu fico com o carro. Isso. Diabo é isso, você comprou para emprestar. É um negócio que não tem explicação razoável, ninguém consegue encontrar. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!